Olá, amigos e amigas, né? Vamos para mais uma reflexão, né, aqui do nosso canal. Canal, quando eu digo o canal do YouTube, ficará também lá na minha página no Instagram, no Facebook e no meu site, ao qual eu convido você para conhecer o www.felipenazarete.com.br. Hoje eu vou trazer à baila a reflexão acerca de uma das postagens que eu faço diariamente lá na minha página no Instagram, tanto quanto no Facebook, acerca de uma imagem que vai estar aparecendo aí para vocês, que diz: parece que minha mãe sabe disparar todos os gatilhos que existem em mim. E aí o terapeuta diz para a mulher: foi ela quem os instalou. E como texto, né, dessa imagem, eu coloquei a seguinte descrição: todo adulto que não se permita relativizar a sua condição de filho frequentemente terá nos pais algum obstáculo para a sua própria individuação e crescimento. Recentemente, uma pessoa querida, seguidora aqui do meu trabalho, ela fez o seguinte comentário, inclusive pedindo aqui uma opinião. É desumano sugerir um distanciamento para os filhos terem um tempo de cura emocional diante dessa situação? Porque é difícil demais alimentar um relacionamento tóxico por consanguinidade. Tipo, todos têm pena dos idosos, mas poucos olham para as feridas dos filhos. Ok. Bem, o que eu teria para colocar acerca disso é que nós estamos em cima de um tema que não dá para a gente refletir sobre um raciocínio binário de 8 ou 80. Isso porque, para além de qualquer culpabilidade ou limitação que os pais possam dispor na relação com os seus filhos, não podemos generalizar, mas na maioria dos casos, será sempre de bom alvitre que os filhos direcionem uma boa intenção na direção de amparar esses pais. Todavia, a proximidade, a intensidade e até mesmo a frequência, vamos dizer assim, com que esse laço e essa interação vai ser construída, ela vai de caso a caso. Ela vai de caso a caso. Isso porque se você parar para debruçar esse tipo de relação, se valendo em cima apenas das proposições da moral dos homens e da cultura da civilização, a gente acaba se trancafiando dentro de relações que acabam se fazendo extremamente tóxicas para o nosso desenvolvimento e para a nossa própria vida. É em nome de não saber definir essa linha limítrofe que eu já assisti muitos casamentos terminarem. É em nome dessa linha fronteiriça mal definida é que eu já vi carreiras de trabalho serem contaminadas e destruídas, vidas pessoais e individuações serem totalmente comprometidas, porque justificando-se pela questão do laço de consanguineidade, parece abrir-se espaço para que sejam perpetrados toda sorte de manipulação, de chantagem, logo de predisposições que tornam aquela configuração de relação altamente tóxica. Portanto, chega um momento que, para nós nos individuarmos, e o que eu quero dizer por individuação?
Individuação é um conceito de Carl Gustav Jung, um dos teóricos da psicologia e que iniciou a escola junguiana, né, de psicologia analítica. E o processo de individuação foi uma das suas principais teses, onde ele propunha que todo ser humano possui dentro de si uma espécie de propulsão na direção da realização. E que realização é essa? É quando a gente vai deixando de ser aquilo que os outros gostariam que a gente fosse, a fim de nos conformarmos à nossa verdadeira essência. Lógico que nesse caminho, nessa busca, existem muitos obstáculos. Embora sejam os próprios obstáculos o ferro quente que vai forjar os delineamentos desse processo de individuação. Entretanto, um dos obstáculos mais pegajosos, mais sinuosos, mais labirínticos no modo como a maioria se perde e acaba se atolando nessa areia movediça é a da relação familiar. Isso porque, tendo sido introjetado no imaginário do sujeito e na sua maneira de ler e interpretar a si mesmo e a vida, de que família é um compromisso inalienável e que justifica toda sorte de barbaridades, existe muita relação que acaba sendo tolhida por manipulações, arbitrariedades e caprichos de determinados pais que trabalham numa linha de chantagem com os próprios filhos, relativo ao quanto eles se anularam, relativo ao quanto eles se reprimiram e relativo ao quanto eles não se realizaram, querendo cobrar dos filhos uma dívida de gratidão, fazendo com isso uma verdadeira escravidão de serviço aos caprichos desses pais. Ora, esse tipo de configuração, sobretudo levando em consideração pessoas que acabaram se tornando pais, todavia a paternidade e a maternidade não lhe havia no coração, não desabrochou no coração, o filho ele já sai para a vida com uma série de marcas, com uma série de traumas, com uma série de chagas, que se ele se entrega para essa neurose, de se interpretar obrigado a ter que conviver e a de se sacrificar para ter que cuidar, sem sequer se dar ao bom senso de poder dosar um distanciamento saudável, a emenda vai ficar pior do que o soneto. Porque o resultado desse tipo de convivência, frequentemente eu assisto, é a formação de um ciclo vicioso, onde esse filho traumatizado, ferido e desgastado e sem tempo para poder se resfolegar e de alguma forma assentar as bases de uma autorrealização saudável, na esteira daqueles sofrimentos e sem se distanciar do ambiente das pessoas que produziram complexos e traumas dentro dele, ele vai então se exercitando na sua pior versão e forjando uma consciência equivocada sobre si, porque ele vai se passando como o descontrolado, como o maluco, como o desequilibrado e, por conseguinte, esses pais adoecidos vão ganhando cada vez mais munição para fomentar a manipulação, para manter aquele filho escravo dos seus próprios caprichos, e isso vira um ciclo vicioso. Ora, nós somos convidados, independente do laço que seja estabelecido, sobretudo com a família consanguínea, a, de uma certa forma, nos preservarmos a um distanciamento saudável, principalmente quando o panorama do potencial
de uma vida independente já tiver se estabelecido. Quando o potencial de uma vida independente já tiver se estabelecido, nós somos convidados a dosar. Vão ter determinadas relações entre pais e filhos, onde isso que eu estou falando aqui não vai fazer a menor necessidade. Agora, existem outras relações onde se estabelece uma conexão adoecida, onde não estabelecer esse distanciamento saudável, de duas uma. Ou vai produzir um modelamento do filho como extensão da doença dos pais, ou vai produzir no filho uma revolta de uma magnitude tal que esse filho vai chegar um momento que ele vai debandar para longe e ele não vai querer ver nem a cor dos pais, abraçando um rancor com uma tal densidade que mesmo ele se distanciando, porém nessa altura do campeonato das coisas, ele já vai carregar a doença dos pais como ódio e rancor dentro de si e o dano e o prejuízo já terá se estabelecido. Portanto, nessa direção que inclusive eu aprendo com o próprio Jesus. Você vê, né? Jesus, ele nasce numa cidade politicamente inexpressiva, ele é criado em uma outra cidade tanto quanto inexpressiva a sua cidade de nascença, ele possui pais absolutamente normais do ponto de vista da média, pai carpinteiro, a mãe, dona de casa, né? E ele, de repente, sem vir ali de uma estirpe reconhecidamente considerada no meio da sociedade, ele começa a desenvolver uma visibilidade e uma repercussão de uma tal forma que leva a sua própria família a uma incógnita, a um conflito, a uma perturbação. Tanto que em Marcos, no capítulo 3, no início do capítulo 3, você vai ver Maria se reunindo com os irmãos de Jesus e dizendo: vamos até Jesus e vamos prendê-lo porque ele está fora de si. E aí foram, né? Aí o capítulo 3 de Marcos transcreve outros episódios, até que chega no final ainda desse mesmo capítulo, e Jesus está diante de uma plateia, pregando e anunciando o reino, quando de repente um dos ouvintes vira para ele e fala: mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus vira para eles e diz: quem são minha mãe e meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus? E falando estava, e falando continuou. E aí eu te pergunto, Jesus desonrou pai e mãe ali? Em absoluto. Jesus já estava na sua fase de autonomia e independência. E aquilo que estava sendo realizado em Jesus não tinha como ser alcançado pela limitação da compreensão de sua família. De modo que até naquele momento os laços de consanguineidade atingiram o seu apogeu e a noção de família de Jesus se expandiu para uma irmandade de família, para uma irmandade de consciência, para uma irmandade de identificação de olhar e de direção. E ali se estabelece, sim, um outro panorama do que seja família. Portanto, para o processo de individuação, nós não somos convidados a negar os nossos laços de consanguineidade. Como eu disse no início, nós estamos num terreno onde nós não podemos raciociná-lo sob essa dicotomia de 8 ou 80. O que se está trazendo nessa reflexão é a necessidade de relativização de determinados vínculos para viabilizar a individuação do ser, para que a limitação da compreensão e da maneira de ser do outro não interfira na minha própria individuação. Portanto, eu respondo à minha amiga:
Desumano é você forçar convivências no intuito de satisfazer conveniências e convenções morais e dos homens, porém, todavia, adoecer e, por conseguinte, retroalimentar a doença daquele ambiente. Sim, isso é que é desumano, porque o movimento mais humano que a gente pode dar, inclusive exemplificado aqui pela pessoa de Jesus, é aquele que trata com o equilíbrio, se permitindo saudáveis distanciamentos para se viabilizar a realização e, portanto, nesse caso, poder ter até maior saúde, fôlego e propriedade para cuidar, criar e encaminhar os seus progenitores, a sua história passada e todos aqueles que lhe concernem. É isso, gente boa. Fica aí como reflexão em relação às interações familiares, nos quais às vezes podem se criar diversos ruídos e complicações e a gente fica lá acachapado pela culpa, sem saber o que fazer para poder não desatender um lado e partir para um extremo outro que também não resolveria nada, né? Gente, é isso. Fica aí para pensar. Se gostou, curte, compartilha, comente e, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Valeu, gente boa!